Retomando então os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item número 2, o Homem de Bem, e nós, como é uma descrição bastante valiosa para todos nós, né, desses caracteres que... Só um instantinho. Bom, então, como eu dizia, esse texto ele é muito bacana, porque ele traz para nós aqui diversas características do homem de bem, e em vez de fazermos aqui uma leitura, claro que nós vamos perceber todo o conteúdo que Kardec deseja apresentar, é interessante para nós falarmos um pouquinho de uma forma mais profunda, mais ilustrativa sobre cada uma dessas características, exatamente para que a gente possa buscar em nós e também nas pessoas à nossa volta, no mundo onde nós vivemos, essas características. Então, quanto mais nós exemplificarmos, mais trabalharmos com cada um desses temas, maior será o nosso aproveitamento. Então, nós lemos no nosso encontro anterior 4 parágrafos, né? Vou fazer uma leitura rápida para a gente aqui contextualizar o nosso raciocínio. Então ele começa aqui no item número 3, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Então, nós paramos aqui nesse ponto, né? Foi esse pequeno trecho que nós lemos, mas conversamos bastante sobre cada uma dessas situações, exatamente para que a gente possa assimilar a profundidade desse ensinamento. Continuando então aqui o nosso texto, né? Ele diz assim, então, a partir do 5º parágrafo: o homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Quando se fala sobre que o homem de bem é possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, de um modo geral nós somos educados, vamos dizer assim, a nos envolvermos com atividades sociais para que possamos praticar a caridade. Esse é o entendimento inicial que nós temos. E isso, de certa forma, é muito positivo, obviamente, pelo resultado do trabalho e pela transformação que nós sofremos ao praticarmos uma atividade de doação e de autodoação, em benefício daqueles que passam necessidade. Mas, muito mais do que isso, é importante nós fazermos uma correção nesse nosso modo de pensar, lembrando sempre que o exercício da caridade ele é contínuo e em todos os lugares, em todos os momentos. Então, diferentemente do nosso compromisso com uma instituição, onde nós nos comprometemos uma vez por semana, 2 vezes por semana, num determinado horário, nós sempre pensamos assim, bom, eu sou uma pessoa caridosa, porque uma vez por semana eu vou lá naquela instituição ajudar as pessoas que têm necessidade. E durante o meu dia a dia eu não tenho atenção, eu não dou a devida atenção para situações simples, lembrando sempre da caridade material, da caridade moral principalmente, que é a mais complexa e a mais difícil para nós praticarmos, porque ele exige um sacrifício também moral. E nesse caso, infelizmente, nós acabamos nos envolvendo com a situação que se apresenta para todos nós. Então, quando se fala em caridade, nós falamos
em atitudes contínuas, dentro de casa, fora de casa, em qualquer momento em que nós nos deparamos com uma oportunidade de fazer o bem, como foi dito para nós aqui, faz o bem pelo bem sem esperar recompensa. Então, temos sempre que nos policiar para não perdermos essas oportunidades, porque a gente lembra que a nossa visão a respeito das situações do mundo, a nossa visão ela precisa ser educada, ser desenvolvida, se tornar mais apurada para observar as oportunidades que se apresentam para todos nós. Porque, de um modo geral, nós vamos nos tornando cada vez mais resistentes, cada vez mais endurecidos no sentido de nos relacionarmos com as pessoas à nossa volta, exatamente porque as dificuldades que se apresentam para nós no dia a dia são dificuldades que vão nos distanciando uns dos outros, fazendo com que nós optemos, ainda que inconscientemente, pelo isolamento. Então nós vemos a esperteza das pessoas, a malandragem das pessoas, a corrupção, a agressividade, o egoísmo. Então é muito natural que, diante de tais estímulos tão negativos, nós então optemos por nos distanciarmos desse meio para vivermos a nossa vida com tranquilidade. O nosso instinto de sobrevivência nos leva a esse tipo de comportamento para a nossa autopreservação. E da mesma forma também, da preservação daqueles que convivem conosco. Então nós vamos então afastando as pessoas problema, afastando as situações problema, para que a gente possa viver com tranquilidade. E nós nos esquecemos daquilo que é mais importante, que é o fato de nós estarmos encarnados no meio de uma sociedade. Isso para nós já é um atestado de compromisso moral que nós assumimos uns diante dos outros. Ou seja, estar vivendo numa coletividade faz com que eu tenha compromisso com essa coletividade, seja a título de aprendizagem, seja a título de auxílio, ou seja, qualquer título, desde que me coloque em relação próxima com o meu semelhante. Então, estarmos em sociedade, nós não viemos para cá como castigo, para que nós nos isolemos. Isolados nós sempre estivemos, pelo egoísmo que ainda habita em nosso coração. Esse isolamento não significa que eu estou perdido no meio de uma floresta, vivendo numa caverna como um eremita, sozinho, silencioso, sem que eu tenha ninguém por perto. No nosso mundo de hoje, nós temos, por exemplo, condomínios, onde nós temos ali dezenas, centenas de famílias vivendo no mesmo espaço, sem que um não conheça aquele que está na porta ao lado, a não ser que seja no momento de passagem, num elevador, num saguão do edifício, nas dependências do condomínio. Então o isolamento por si só, nós já vivemos isolados em cidades cada vez maiores. E exatamente ali uma proporção inversa que nós observamos é que quanto maiores as cidades, mais as pessoas se isolam. Quanto menores as cidades, mais as pessoas se confraternizam, as pessoas convivem num ambiente de vida, em um ambiente comum. Então nós vemos assim, né? Pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, nós temos aqui mais de 15 milhões de pessoas vivendo nesse espaço, e nós nos cruzamos naquele tumulto do cotidiano, sem sequer olhar um para a cara do outro. Sem sequer um gesto de gentileza, sem sequer um gesto de carinho, de caridade. As pessoas não se cumprimentam, as pessoas não interagem, as pessoas não se assistem mutuamente diante das suas necessidades. Exatamente por causa dessa correria que nós vivemos hoje e da desconfiança e da competitividade que vai se desenvolvendo dentro de nós, nós então vamos criando essa casca de autoproteção, exatamente para que nós consigamos viver a nossa vida de um modo mais tranquilo possível, sem interferência exterior. Então, mais uma vez, essa autoproteção ela é bastante natural. Instintivamente nós buscamos esse tipo de comportamento, só que racionalmente, lembrando do nosso compromisso de estarmos encarnados numa sociedade, lembrando da desigualdade que existe entre todos os indivíduos,
dos valores nobres que nós precisamos desenvolver, nós temos que fazer exatamente um trabalho contrário. Fazer ali um processo de reformulação para que nós apuremos, como eu disse no início, a nossa visão, para que consigamos ver as pessoas não mais como concorrentes de um mesmo espaço ou concorrentes de oportunidades, mas na verdade pessoas que simplesmente coabitam conosco naquele ambiente e são parceiras também desse processo de desenvolvimento moral que nós estamos vivendo, de processo de desenvolvimento espiritual. Então vemos as pessoas como companheiros de jornada. Vemos as situações como oportunidades de aprendizado. Mas para isso há necessidade de nós mudarmos o nosso modo de entender. Porque quanto mais distantes nós nos colocamos dessa realidade que se apresenta para nós como oportunidade de crescimento espiritual, mais cegos nós vamos ficando. Então nós vemos, por exemplo, uma pessoa que se apresenta como um pedinte, de imediato nós nos recusamos a qualquer tipo de aproximação, sem levarmos em consideração se realmente há legitimidade daquela necessidade que ele apresenta, ou uma capacidade de julgamento para poder diferenciar se por acaso existe ali uma esperteza, um aproveitamento da parte dele, da minha boa vontade. Então nós vamos então preferindo colocar todos na mesma condição, afastando aqueles que nos incomodam. Vemos nas ruas os pedintes, as pessoas que estão em semáforos, as pessoas que estão em cruzamentos nas grandes cidades, paradas em locais embaixo de viadutos, embaixo de marquises, aquelas que se apresentam inclusive nas próprias instituições onde nós frequentamos para receber uma assistência social ou receber algum tipo de auxílio. O nosso julgamento ele é sempre negativo porque nós aprendemos a desenvolver ele. Fazer com que o bem se desenvolva dentro de nós exige um sacrifício muito grande. Um sacrifício do nosso julgamento, dos nossos preconceitos, dessa nossa diferença de posição que acreditamos existir, os mais superiores, outros inferiores, uns mais qualificados, outros menos qualificados, os mais inteligentes, os mais ignorantes, os mais ricos, os mais pobres. Então nós vamos criando naturalmente essas barreiras porque a sociedade nos impõe esse tipo de conduta. Mas o fato da sociedade se comportar dessa forma, nós sabemos que não significa que ela esteja certa. Até porque a sociedade espiritual, que é muito maior do que a sociedade terrena, se comporta de um jeito diferente, levando em consideração todos esses valores. Então, ao mudarmos o nosso modo de ver o mundo hoje, ver as pessoas, as situações, nós sempre encontraremos oportunidades para o exercício desses valores que nós estamos desenvolvendo. Do contrário, mesmo que uma oportunidade surja à minha frente, implorando por uma assistência, eu vou ignorá-la porque o meu senso de julgamento já está cristalizado naquela visão de que quanto mais distante desses problemas eu me encontro, melhor será a minha vida. Por isso, mais uma vez, diante dessa situação que nós vemos no mundo hoje, andamos na rua, vemos as pessoas, então, sim, há necessidade de uma precaução muito grande da nossa parte para evitar uma exposição negativa que venha nos trazer prejuízo, não somente a nós mesmos, como, por exemplo, a própria família. Então, encontramos uma pessoa, encontramos uma oportunidade, não podemos simplesmente nos entregar cegamente a ela, porque isso nos colocará em risco, um risco que nós devemos evitar. Mas o fato de nós estarmos em risco não significa que nós vamos encontrar situações legítimas de necessidade que poderia ser para nós, se transformar para nós, se apresentar para nós como uma oportunidade riquíssima de exercício desses valores. Então nós temos que ao mesmo tempo ficar precavidos e ao mesmo tempo desenvolver em nós a nossa sensibilidade e não simplesmente cair na condição de generalização, imaginando que todos nessa condição não prestam e todos em condições diferentes prestam. Joana de Ângeles lembra sempre daqueles que são doentes da alma. Esses doentes da alma são aqueles que se comportam equivocadamente, equivocadamente nas mais variadas situações. Então nós temos desde aquele
pedinte, que se aproveita daquela condição de simplicidade e de uma certa falsa humildade para poder pedir uma ajuda e se beneficiar tirando proveito da oportunidade. Vemos pessoas nos cruzamentos das cidades, a mesma coisa, batem na janela dos nossos carros, pedindo auxílio, vivendo aquilo. Pedintes profissionais, que muitas vezes se colocam como oportunistas. Mas não raras vezes encontramos também, em meios sociais mais elevados, pessoas que estão também doentes da alma, tirando proveito das oportunidades que acabam vivenciando. Ao vermos, por exemplo, corruptos que aparecem nos meios empresariais, nos meios políticos, nada mais são do que indivíduos doentes da alma. Ao vermos nas ruas pessoas largadas, abandonadas, também são doentes da alma. Então a doença da alma, ela se reflete das mais variadas formas, mas a origem dela se encontra exatamente no desequilíbrio que o próprio espírito apresenta. E assim como aquele que se apresenta doente do corpo, o doente da alma também tem necessidade de assistência. E essa assistência virá inicialmente através do exercício da caridade moral. Seja na condição de dificuldades materiais, seja na condição de opulência material, mas a doença existe. Mas nós, observando apenas aquilo que se apresenta exteriormente, nós já fazemos o nosso julgamento. Isso não é doença, isso é safadeza. Os espíritos já veem diferente, exatamente porque mostram que esse tipo de comportamento é resultado dessa doença da alma. É resultado do seu egoísmo, é resultado do seu desequilíbrio. Necessitados, então, que se encontram de assistência, de amparo. Então vemos na nossa sociedade hoje oportunidades diversas por exercício direto ou indireto da caridade. Aquele que bate a nossa porta, como aquele que aparece nos meios de comunicação. Aquele que tem contato físico conosco, aquele que vive num mundo virtual, num mundo distante, mas unidos pela tecnologia. Por isso, então, a gente tem que observar sempre, mais uma vez, esse parágrafo. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Então temos aí oportunidades infinitas no nosso dia a dia para colocarmos em prática tudo isso que nós estamos aprendendo a desenvolver. Caridade e amor ao próximo são ali os dois pilares que vão nos sustentar nesse nosso crescimento. O sacrifício, por exemplo, do nosso interesse à justiça começa principalmente pelo sacrifício moral. À justiça cabe fazer com que aquilo que existe na nossa sociedade esteja em pleno equilíbrio. O nosso interesse, muitas vezes, agindo de uma forma agressiva, de uma forma egoísta, de uma forma crítica e também improdutiva, vai nos satisfazer porque nós nos sentimos bem fazendo isso. Mas não significa que nós estamos sendo justos, até porque, como disse o próprio Jesus, ele disse que da mesma forma que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Então o mesmo peso que nós utilizarmos nos nossos julgamentos, nas nossas críticas, esse mesmo peso será voltado contra nós. Mas aí nesse caso nós achamos justo fazer a crítica, mas achamos injusto quando nós somos então a vítima e somos criticados diante da visão correta ou distorcida daquele que inicia esse julgamento. Então por isso o nosso sacrifício começa exatamente por isso. Conhecermos aqueles que são doentes da alma, aqueles que necessitam de auxílio, de assistência, e sacrificarmos o nosso interesse, começando, por exemplo, pelo nosso modo de pensar e pelas nossas opiniões. Principalmente, como eu sempre falo para vocês, num mundo como o nosso, um mundo onde a insegurança, o medo, as incertezas estão sempre presentes no coração das pessoas, fazendo com que elas sofram muito. Sofram pela ansiedade de não conseguirem alcançar uma condição melhor, sofram com o medo de serem vítimas de injustiças e de crimes que assolam a nossa sociedade.
desconfiança daqueles que, porventura, poderiam ser os arquitetos da nossa felicidade social. Então, quer dizer, a perturbação por si só já existe na nossa sociedade naturalmente. Se nós dermos essa nossa contribuição, levando a nossa opinião, lembrando sempre que a nossa opinião, ela deve ser vista como válida se ela for uma ferramenta, um instrumento que venha contribuir para a transformação, para o lado positivo daquilo que acontece à nossa volta. Do contrário, ela simplesmente vai ser combustível para que aquela chama da perturbação e das aflições acabem ardendo cada vez mais. Então, por isso que fala o sacrifício do nosso interesse pela justiça. Então, observemos sempre a aplicação da justiça e a nossa opinião, lembrando sempre aquelas famosas 3 peneiras, sempre colocarmos isso como sendo algo válido em cada opinião que nós emitirmos. Primeiro, se aquilo que nós estamos dizendo é verdade. Sendo verdade, se por acaso aquilo é útil. E sendo útil, se aquilo é caridoso. E aí entra então a questão da justiça, da caridade e do amor ao próximo. Todos nós conhecemos essas histórias. Todos nós lemos esses provérbios, todos nós lemos essas fábulas. Mas no momento em que nós nos deparamos com uma situação como essa, é muito natural que nós simplesmente esqueçamos todas essas lições que foram transmitidas. Lições que chegam para nós ilustradas, coloridas, desenhadas, de um modo bem simples para que nós possamos compreender. Então observemos sempre o nosso comportamento, principalmente diante daqueles que não têm condições de se defenderem das nossas críticas. Toma a defesa do fraco contra o forte. A fraqueza e a fortaleza, elas se manifestam de várias formas. De uma forma social, de uma forma racial, de uma forma religiosa, de uma forma intelectual, de uma forma física, de todas as formas. E tomarmos então a defesa do fraco contra o forte significa, na maioria das vezes, nos envolvermos com aquela situação. E aí então vem a renúncia de nós mesmos, a renúncia da simpatia que nós conquistamos em nome da justiça. Eu não vou dizer nada, eu não vou falar nada porque isso pode pegar mal. Pegar mal para quem? Para o meu ego? Ou pegar mal para aquele que está sendo injustiçado? Então, sempre que possível, colocarmos essa bondade, esse amor, essa caridade que existe dentro de nós e nós estamos aprendendo a desenvolver, sempre em prática diante das situações que se apresentam para nós. Depois, o outro parágrafo. Bom dia, pessoa que chegou. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros, antes que dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Nos tempos de hoje, quando nós vemos tantas dificuldades batendo às nossas portas, dificuldade social, dificuldade de relacionamentos, dificuldades profissionais, dificuldades emocionais, ou seja, todos nós sofremos. Estarmos num mundo como esse tem exatamente essa característica. Viver um mundo de provas e expiações significa viver um mundo de lutas, de dificuldades, de superação. Então todos nós, de alguma forma, estamos carentes de assistência. O grande problema é quando nós vemos então essa nossa carência como sendo a maior carência do mundo. Quando nós vemos nossas dores como sendo as maiores dores do mundo. E na verdade todos nós estamos no mesmo patamar, e o que diferencia é a forma como nós lidamos com essas dificuldades. Alguns lidam com mais equilíbrio, outros com menos equilíbrio, mas todos nós somos necessitados. Então, nesse caso, é importante que nós
reconheçamos inicialmente as nossas necessidades, mas tenhamos também a sensibilidade de perceber que, sempre que possível, tanto quanto possível, nós podemos, aproveitando os valores, né, os momentos de equilíbrio, os momentos de grande estabilidade que nós nos encontramos, que certamente nós encontramos desequilíbrios maiores. Então, sim, nós estamos sofrendo, né? Eu me recordo até de uma imagem muito interessante, num corredor de hospital. E ali então andava um paciente carregando aquele carrinho de soro, né? Aquele pedestal de soro. Então ele andava nos corredores para lá e para cá, e de repente ele encontrou um paciente acamado, ele encostou do lado da cama e começou então a dar uma sobremesa para ele. E aí nós pensamos, bom, os dois estão no hospital. Um está acamado, o outro está caminhando. Um tem mais, embora a sua doença seja grave, já que ele está naquele hospital internado, hospitalizado, ele consegue, com um pouco de forças que ele conseguiu acumular, dedicar a atenção para aquele que não tinha condições de sequer comer uma sobremesa. Então esse tipo de imagem que nós vemos acaba ilustrando bastante situações diversas no nosso dia a dia. Se por acaso nos encontramos numa condição social difícil, certamente nós encontraremos aqueles que se encontram numa condição pior e talvez, em certas circunstâncias, nós conseguiremos dar a nossa contribuição. Vemos, por exemplo, essa grande mobilização de pessoas juntando mantimentos, principalmente água, para as pessoas lá da região de Minas Gerais, que passa por uma necessidade terrível de água, pessoas que, com uma pequena quantia, compram um garrafão de água para fazer uma doação. Isso também mostra para nós que, apesar das dificuldades que nós estamos, um pequeno sacrifício, de repente, ele pode, em certas circunstâncias, favorecer aquele que se encontra numa situação pior. Emocionalmente, a mesma coisa. Vivemos ali as nossas crises, as nossas solidões, as nossas dificuldades, né, afetivas, mas no momento de equilíbrio nós certamente encontramos aqueles que choram e que passam por situações piores. Então basta a gente perceber que, como os Espíritos dizem para nós, e nós já lemos sobre isso aqui mesmo no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, não existe ninguém que se encontre numa condição absolutamente vegetativa. Mesmo que ele não possa movimentar o corpo, a sua mente pode trabalhar. Mesmo aquele que não tem condições de tomar nenhum tipo de atitude, o seu pensamento positivo, o seu pensamento em prece, já será suficiente para fazer alguma coisa, para trazer alguma contribuição. Então isso deve ser para nós, quando inicialmente, né, quando nós iniciamos esse tipo de exercício no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso se torna para nós inicialmente uma tarefa bastante sacrificante. Sacrificamos então os nossos interesses, os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa boa vontade. E depois de um certo tempo, quando começamos a fazer disso um hábito, nós começamos então a perceber que aquele sacrifício já começa então a não mais ser tão doloroso e já começamos também a colher os frutos, os resultados dessas ações que são na verdade para nós o prazer, a satisfação, a alegria de poder servir. Mas inicialmente nós temos que começar esse processo de renúncia. Quando nos habituarmos a ele, certamente perceberemos que cada oportunidade será para nós uma oportunidade de trabalho. De um modo geral, é muito interessante a gente observar isso, que de um modo geral, claro que isso não é uma totalidade, mas de um modo geral nós podemos perceber que aqueles que se doam com mais facilidade são aqueles que de alguma forma vivem uma experiência religiosa intensa. Então seriam aqueles que vivenciam uma carreira religiosa. Podemos perceber que, por exemplo, né, grandes médiuns do centro espírita, pastores, padres e freiras, sacerdotes de outras religiões, eles vivem em função do auxílio àqueles que precisam. A sua vida é motivada por isso. O compromisso que ele tem é motivado por isso. Então nós percebemos que aqueles que vivem de um modo fora desse ambiente religioso
são aqueles que necessitam fazer então esse sacrifício. O que nós observamos é que esse comportamento ele não deve estar vinculado a uma crença religiosa, mas ele deve estar vinculado a princípios morais presentes em cada um de nós. E aí então nós saímos daquela parte do sacrifício, saímos daquela parte da obrigação e começamos a entrar na vivência da satisfação e do prazer desse tipo de atitude, desse tipo de comportamento. Então, mais uma vez, encontra sua satisfação nos benefícios que distribui. Para que nós sintamos essa satisfação na distribuição desses benefícios, nós temos que inicialmente passar por aquele processo inicial de resistência. É aquela resistência das nossas posses, do nosso egoísmo, das nossas certezas, das nossas convicções. E aí então, quando nós superamos essa fase inicial, quebrando aquela barreira, seria mais ou menos como se, estudando, por exemplo, uma matéria de física, falando sobre atritos, nós temos, assim como exemplo clássico, o indivíduo empurrando um grande objeto, um grande corpo. Esse corpo, por exemplo, empurrar uma grande caixa, empurrando uma geladeira, vamos pensar assim. Para que a gente possa fazer com que essa geladeira se mova, há a necessidade de nós quebrarmos aquela resistência. Então nós vamos fazendo uma força, empurrando cada vez mais, empurrando, empurrando, até que a geladeira começa a se mover. No momento em que ela começa a se mover, ela quebrou aquela resistência e a quantidade de força que nós aplicamos já diminui. Porque a força inicial é para fazer com que o objeto saia daquela condição de inércia. Depois ele começa a embalar, começa a pegar aquele impulso e ele então se desloca com mais facilidade. Se nós percebermos dentro desse campo moral, utilizando essa comparação da física, é a mesma coisa. Nós estamos habituados, através desse isolamento natural que nós optamos no decorrer das nossas existências, não apenas nessa nossa existência atual, mas nas anteriores também, nós vamos engrossando em torno de nós aquele escudo protetor que nós criamos para afastar as pessoas problemas, situações problema também. Nós vamos então distanciando, nos protegendo, e no momento em que nós temos que dar essa abertura para começarmos a viver essa forma mais sensível aqui na nossa encarnação, há a necessidade inicial de nós nos esforçarmos muito para quebrar essa resistência que foi construída durante tanto tempo. Quando nós percebemos, por exemplo, que os pobres só incomodam, no momento em que nós nos deparamos com a pobreza, o nosso primeiro reflexo é o do preconceito. É analisar o problema e de que forma que aquele problema me afeta. Quando nós quebramos essa barreira inicial, nós começamos a ver o sofrimento das pessoas, as dificuldades que elas vivem, começamos a perceber as suas necessidades, que infelizmente nem sempre nós conseguimos atender. Seja no campo moral, seja no campo material. Mas se nós não quebrarmos essa resistência inicial, nós sempre veremos aquilo como impossível. Então, quebrarmos a barreira do nosso preconceito, dos nossos julgamentos, dos nossos medos, da nossa própria inércia, quebrar a barreira do nosso egoísmo, ela exige de nós um esforço muito maior. E não é à toa que dentro do meio espírita, nós encontramos como aquele lema fundamental que fora da caridade não há salvação. Então, de um modo geral, as pessoas que se aproximam das atividades numa instituição espírita, mas podemos estender isso, claro, para todas as instituições religiosas que vivenciam esses princípios morais, sejam os princípios cristãos, sejam outros princípios, mas que estão envolvidos dentro dessa lei universal de justiça, amor e caridade. Todas as pessoas que se aproximam, elas de imediato começam a ser estimuladas a exercitar esses valores, a viver a caridade, a fazer parte de um trabalho, a fazer parte de uma tarefa. E diante daquele convite inicial acontece o quê? São aquelas sobrancelhas franzidas, são aquelas caras fechadas, são aquelas respostas insatisfeitas. Eu tenho mesmo que fazer isso? Eu sou obrigado a fazer isso? Por que você tem que me pedir isso o tempo todo? Então nós criamos aquela resistência inicial.
porque faz parte da nossa natureza e nós nos colocamos então nessa condição de inércia e de isolamento, para que possamos então nos desenvolvermos, voltar a nos desenvolvermos dentro dessa categoria de homens de bem. Há a necessidade do exercício da bondade, e para isso então quebramos essa barreira inicial. Fazendo uma autoavaliação, certamente cada um de nós conseguirá encontrar exatamente quais são as maiores resistências que nós sofremos ainda. Por que nós não nos dedicamos a algum tipo de ação, a algum tipo de trabalho que possa trazer um benefício coletivo, além do benefício para nós mesmos? Porque estamos acostumados a viver assim. As nossas justificativas, as nossas desculpas estão tão prontas que elas até conseguem nos convencer. Quando eu falo, por exemplo, olha, fim de semana, eu não posso fazer nada por ninguém porque eu trabalho a semana inteira e estou muito cansado. É uma justificativa. Mas por acaso esse cansaço significa a morte? Porque até mesmo depois da morte continua a existência e continua com maior intensidade ainda as tarefas que nós realizamos. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alcio. Então, na verdade, o meu tempo é precioso, eu preciso fazer essa coisa. Será que o nosso tempo não pode ser remanejado para poder fazer com que o favorecimento venha na nossa direção e também em favor de outros? E mais uma vez eu não falo para vocês em termos de compromisso assistencial, de nos comprometermos como instituição para fazer alguma coisa semanalmente, diariamente, mas no nosso dia a dia, aquele momento em que a oportunidade surge. Muitas vezes uma assistência de 1 minuto, apenas 1 minuto, pode fazer com que um grande trabalho seja feito em benefício de alguém. Mas nós ficamos com aquela ideia, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho recurso, eu não tenho moedas, eu não tenho isso. E então as nossas desculpas vão se tornando para nós bandeiras para justificar esse nosso comportamento. Felizmente hoje nós conseguimos quebrar barreiras importantes dessa resistência e agora precisamos, na verdade, passar por essa reeducação para nos sensibilizarmos de novo. Porque somente através dessa sensibilização, que significa nos tornarmos mais sensíveis diante das necessidades e dores dos outros, é que nós vamos nos mobilizar. A insensibilidade que essa nossa inércia e que esse nosso egoísmo acabou criando, nós vemos as pessoas, uma criança andando de pé no chão com toda a naturalidade, como se isso fosse natural. Alguém passando por uma necessidade, alguém chorando, alguém passando por qualquer tipo de sofrimento. É tão natural para nós que sofrer por sofrer, todo mundo sofre. Por que ele é melhor que alguém? Até que a situação se reverta e nós caiamos nessa condição. Até que os nossos pés estejam no chão, até que a nossa barriga comece a doer, até que as nossas lágrimas comecem a cair. Aí nós vamos perguntar, por que Deus é tão injusto conosco? Porque a justiça estava a nosso favor quando estava tudo bem. Mas enquanto o outro sofria, a gente acaba não percebendo isso. Então nós vemos ainda que o quão distantes nós, enquanto membros de uma grande sociedade terrena como essa, acabamos nos tornando insensíveis com relação a essas dores alheias. E isso nós vemos hoje no mundo, de um modo geral, diante dessas grandes calamidades. Aliás, Kardec perguntando aos espíritos do porquê dessas grandes calamidades que atingem o nosso mundo, principalmente calamidades naturais, né? Ou mesmo, até mesmo guerras que acontecem. Por que isso ainda é uma necessidade do nosso mundo? E os espíritos respondem mais ou menos porque nós precisamos dessas situações para nos sensibilizar, para vermos a dor presente, ostensiva, escancarada, para nos mobilizarmos em benefício, porque do contrário, nós vamos nos acomodando cada vez mais e as dores então, deixando de ser ostensivas, acabam caindo no esquecimento. Mas estarmos no mundo de provas e expiações é um mundo de dores e aflições. Então, mesmo que eu não tenha barreiras desmoronando, pessoas afundando nos barcos, pessoas sendo atingidas por grandes tragédias no nosso mundo hoje, as tragédias silenciosas elas estão todos os dias às nossas vistas. Mais uma vez, dentro de nossas casas e fora de nossas casas. As dores,
elas começam de dentro para fora. Então, se nós julgarmos a dor das pessoas por aquilo que nós vemos de fora, nós vamos achar que uma pessoa que está quieta, sentada em silêncio, que ela está se sentindo muito bem. E mal sabemos as aflições que tomam seu coração. Então é essa sensibilidade que nós precisamos voltar a desenvolver. Sem isso, vivemos individualmente. E vivendo individualmente, sabemos que não há condições de nós vivermos fazendo parte dessa grande comunidade espiritual que todos nós almejamos alcançar. Continuando. Diz aqui para nós o texto: é bom, ou seja, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Eu acho que para nós que estudamos a doutrina espírita, essa ideia do preconceito religioso é um assunto quase que desnecessário, a princípio. Porque nós aprendemos a lidar com essa liberdade de pensamento, com essa liberdade de relacionamento com as pessoas, liberdade de crença. Então cada um escolhe o melhor caminho. O que importa para nós não é o caminho que ele faz, mas é onde ele deseja chegar. Então vemos ali raças, condições sociais, crenças, graus diferentes de intelectualidade. E aí então nós sabemos que todos nós somos encarnados, todos nós somos espíritos, que hoje nós estamos nessa condição, mas que no futuro estaremos em condições diferentes, como no passado nós também estivemos em condições diferentes. Então, tendo um entendimento daquilo que fala para nós esse conceito da reencarnação, que somos espíritos, que estamos nos desenvolvendo desde aquele início de simplicidade e ignorância, até chegarmos na condição em que nós estamos hoje, todos passamos por experiências diversas, experiências semelhantes, mas diversas, trazendo aprendizados das mais variadas ordens. Então, ao chegarmos hoje num mundo como o nosso, vendo aqueles que são mais poderosos, os menos poderosos, aqueles que são os mais fortes, aqueles que são os mais fracos, até mesmo aqueles que são os mais orgulhosos, até aqueles que são os mais humildes, nós olhamos para as pessoas transcendendo essa barreira material que traz para nós essa aparência. E vemos todos como espíritos. Vemos como espíritos. Mas infelizmente ainda trazemos dentro de nós esses elementos que provocam essa separação. E ainda vemos qual é a melhor religião, qual é a melhor raça, qual é a melhor condição social. E nós então, quase que inconscientemente, começamos então a eleger o que é melhor para o mundo. Qual a melhor religião para o mundo? Qual é o melhor país do mundo? Qual é a melhor raça do mundo? Porque então nós começamos, através dos nossos estudos gerais, não apenas espíritas ou religiosos, mas de um modo geral, para conhecer o mundo e tudo mais, nós começamos então a escolher os melhores sistemas políticos, os melhores sistemas educacionais. E ao fazermos essa eleição, nós começamos, de certa forma, a colocar aquilo como sendo mais importante, negligenciando os outros processos, as outras oportunidades ou as outras amostras, tentativas de fazer com que o nosso mundo se torne melhor. E aí começamos então a desenvolver aquela ideia de superioridade e de inferioridade, embora saibamos que estamos todos nesse processo de desenvolvimento. Então, essa distinção que ainda existe aos nossos olhos, para nós, mais uma vez, que somos espíritas, é de fato, Paty, né? Avaliamos pelos rótulos e não nos preocupamos com o produto interno, né? De fato é assim. E quando nós falamos que nós, espíritas, temos a oportunidade de viver isso, ainda assim nós trazemos, claro que felizmente em menor intensidade, mas trazemos ainda essas nossas resistências, esses nossos preconceitos. Porque no nosso mundo hoje,
nós estamos influenciados o tempo todo por esses elementos exteriores. Então é natural que nós julguemos quais são os elementos que vão nos favorecer e vão nos prejudicar. E, inevitavelmente, nós vamos começar a transferir isso para os nossos relacionamentos também. Mas quando os espíritos escreveram, quando Kardec escreveu, claro, com a inspiração dos nossos amigos espirituais, um texto como esse, ele não estava falando diretamente para as pessoas que estavam sentadas ali no auditório da sociedade, ou na sala da sociedade parisiense. Ele escrevia isso como sendo um exemplo do que a humanidade deve almejar. E então nós, analisando todas essas informações, sentimento de caridade, satisfação dos benefícios que distribui, humano e benevolente, nós começamos a estender a nossa visão por todo o nosso planeta. E aí começamos a fazer ali a nossa avaliação para saber exatamente qual é a distância em que nós ainda nos encontramos dessa condição moral. Claro que nós, diante de tantas dificuldades encontradas ainda por causa do nosso comportamento, claro que nós temos dificuldades que fogem do nosso controle. São calamidades, são situações que não são provocadas por um indivíduo intencionalmente, mas as coisas acontecem. Mas quantos são os problemas que são causados por causa das nossas condutas? Conflitos, guerras, diferenças sociais. Essa responsabilidade é nossa, não podemos dizer que por acaso foi uma calamidade da natureza que provocou a pobreza, ou que foi uma calamidade da natureza que provocou uma guerra. Isso não, isso é o comportamento do homem. Então nós começamos a ler uma descrição como essa do que seria exatamente o homem de bem e começamos a fazer então essa comparação na nossa sociedade. E aí vemos então qual é o tamanho do abismo que nos separa ainda dessa condição de sermos espíritos melhores. Porque uma descrição como essa que Kardec trouxe, e um indivíduo que conseguisse viver isso integralmente, certamente ele seria habitante de um mundo muito mais evoluído. Não apenas um mundo de regeneração, mas um mundo de espíritos felizes, não espíritos puros, que já atingiram a perfeição relativa a nós, criaturas, mas espíritos felizes, porque todos eles, imagina pessoas descritas, que são descritas com esses valores, indivíduos se relacionando uns com os outros, uma cidade inteira formada de um mundo assim. Eu até trouxe para vocês, né, um exemplo, né, que eu pensei assim, imaginemos, por exemplo, um país cheio de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. Como seria o relacionamento entre eles? Como seria exatamente o grau de felicidade que eles viveriam, sabendo que olhariam uns para os outros com a confiança de que a bondade existe naqueles corações? Que não existe egoísmo, que não existe interesse, que não existe a agressividade, que não existe mais o impulso instintivo, mas tudo feito com a preocupação de fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse. E eu nem coloquei um país, um planeta cheio de Cristos, que para nós é inimaginável um ambiente como esse. O mundo dos espíritos puros certamente é dessa forma, mas o que significa exatamente essa felicidade plena que eles viveriam? Então, ao encontrarmos um grupo com espíritos dessa qualidade, vamos juntar ali todos esses grandes valores que a nossa sociedade vai apresentando, seja no meio empresarial, no meio político, no meio religioso, no meio social, pessoas generosas, pessoas bondosas. Como seria um lugar acolhendo um indivíduo como esses e de que forma que eles viveriam? A princípio nós pensaríamos, né, tá, é muito generoso, é muito bonito, mas deve ser um tédio, né? É sorrisinho para cá, é sorrisinho para lá, é gentileza para cá, não tem nada de emocionante? Exatamente porque as nossas emoções,
ainda são provocadas por instintos animais. São emoções da sexualidade, são emoções das sensações, são as sensações dos impulsos. De repente a gente vê assim, andando de mãozinha dada, Chico Xavier e Madre Teresa. Que casalzinho mais fofo, mas que tédio que deve ser a relação deles. E é exatamente aquilo que, até mesmo comentei com vocês, que numa descrição que os espíritos fizeram a respeito da vida no mundo espiritual, e isso nos planos mais baixos, não são nas grandes esferas, não, que eles comentavam que muitos espíritos que desencarnam começam a ficar desesperados porque não suportam viver aquele ambiente. Porque o entretenimento, o relacionamento daquelas pessoas, obrigado, Cinzinha, o entretenimento e o relacionamento não tem os ingredientes que tem do nosso mundo físico hoje. Nos lugares que nós frequentamos, nas músicas que nós ouvimos, nos programas que nós assistimos para o nosso entretenimento, na forma como nós nos relacionamos. Para muitos a adaptação é fácil, mas para a maioria é uma adaptação muito difícil. Porque nós vamos querer transferir para o mundo espiritual as experiências que nós vivemos aqui no mundo físico. E aí então nós entramos em choque. E são muitos daqueles que simplesmente não suportam esse tipo de relacionamento e voltam aqui para influenciar no mundo material e darem continuidade na sua vivência física, como acontece aqui no mundo físico. Bom dia, pessoal que chegou. E aí então continuam fazendo a mesma coisa que faziam quando estavam encarnados. Não é à toa que nós vemos aqui a quantidade de espíritos, entre aspas, que é muito dito nos filmes, a gente vê muito isso, mas na verdade é uma falta de compreensão daquilo que os espíritos escolhem, que nos filmes é dito assim, que os espíritos que estão presos aqui no mundo material são espíritos que trazem ainda questões não resolvidas. Certamente nós temos aqueles espíritos que, por dramas de consciência, continuam ainda com pendências que querem resolver quando chegam no mundo espiritual e depois de terem essa clareza de visão. Mas a esmagadora maioria dos espíritos que está aqui no nosso meio, está aqui por opção, porque gosta daqui. Imaginemos a seguinte situação, como geralmente acontece nas descrições dos livros que nós lemos. Um espírito parado em frente a uma casa, aí então aparecem outros dois espíritos, esses dois são assistentes do mundo espiritual, e aí então convida esse espírito para poder sair de lá, para poder sair daquele ambiente onde ele fica observando, fica interagindo, para viver no mundo espiritual de um modo diferente. Aqueles espíritos simplesmente ignoram e falam assim, não quero, me deixem em paz que eu estou bem aqui. Porque eles querem aquele ambiente. Eles querem aquelas sensações, aquelas impressões. Então, viver no mundo espiritual, nós precisamos desejar fazer esse sacrifício. Sacrifício das nossas intenções, sacrifício dos nossos impulsos e interesses, para adotarmos uma nova forma de viver. Felizes daqueles, eu espero que todos nós estejamos entre esses felizes, que nos adaptaremos com facilidade. Exatamente por já estarmos aqui, conversando sobre esses valores, fazendo essa nossa autoanálise, para adotarmos exatamente esse padrão de comportamento que está em afinidade com essas leis universais. Aqueles que resistem, certamente serão arrastados, e esse arrastamento será muito doloroso. A Angelina colocou, fiquei muito preocupada quando assisti a reportagem das garças procurando alimento no Rio Doce e não acharam, Ainda são tragédias provocadas pelo homem, porque os seus interesses, como foi colocado ali, como nós vimos, também num dos parágrafos desse nosso texto, o homem de bem ele tem uma visão para o futuro, não para o presente. E essa visão para o futuro faz com que ele comece, então, a modificar o seu comportamento, valorizando muito mais os seus valores espirituais do que os seus valores materiais. Não que o nosso mundo não necessite de atividades como essa. A gente pensa, por exemplo, na mineração, na agricultura, no desenvolvimento das indústrias, do comércio. Isso é uma necessidade do nosso mundo. Só que o problema não é o que a gente faz, é como a gente faz
e o que nos motiva a fazer aquilo. Se a nossa motivação for nobre, pensando realmente no benefício voltado para a humanidade, nós tomaremos todas as precauções para trazermos benefícios sem malefícios. Se a nossa visão está voltada apenas para a nossa satisfação pessoal e, como consequência, beneficiar o nosso mundo, a nossa satisfação pessoal é a prioridade. E, nesse caso, o que vale são os meus interesses em detrimento dos interesses dos outros. E aí nós vemos então todos os abusos que são feitos contra a natureza, contra a sociedade, contra as pessoas e contra o próprio semelhante. Então a nossa visão, essas grandes tragédias servem exatamente como despertamento. Porque para nós está tudo muito bem, enquanto não surge um problema. Então esses problemas vão surgindo como forma de despertamento, para encontrarmos exatamente aquilo que é certo e o que é errado. Porque o nosso senso de julgamento, ele ainda não está bem desenvolvido. Pelo contrário, ele ainda é bastante infantil. Se nós pensamos que o nosso senso ele é capaz de julgar aquilo que é certo e o que é errado, nós estamos muito equivocados. Nós somos capazes de detectar aquilo que é certo e errado dentro do mais grosseiro. Mas dentro daquilo que é mais sutil, e não tão sutil assim, daquilo que é um pouco mais sutil, nós já começamos a nos complicar. Porque a nossa visão ela fica muito limitada. Querem um exemplo prático disso? Muito, mas muito simples. Quem gosta de comer carne? Eu adoro. E nós estamos nos preocupando com os animais que são sacrificados para satisfazer as nossas necessidades? Tem gente que não come carne, mas que por acaso adora uma bolsa de couro. Alguém sabe de onde veio aquele couro? A gente fica pensando em fazer o julgamento de um assassinato, de uma corrupção, de uma guerra. Mas tem situações que fazem parte do nosso cotidiano. O modo como nós consumimos os produtos, agredindo a natureza, agredindo o nosso meio ambiente, agredindo a vida das pessoas. No trânsito, quando nós dirigimos com senso de justiça para dividir o espaço com o semelhante, ou nós queremos aquele espaço para nós e o que sobrar nós dividimos com o nosso semelhante? Aquilo que é praticado no comércio. Pois é, né, André? Você viu só? Situações simples assim que a gente começa a ver como funcionam as coisas. Então, quer dizer, o nosso senso de julgamento é assim. Nós fazemos aquele julgamento das grandes tragédias e depois, em segundo plano, nós julgamos aquilo que para nós é benéfico e que para nós traz algum tipo de malefício. Mas fora isso, se não traz prejuízo para mim, se não é uma grande tragédia, eu já começo a ficar confuso. A nossa sociedade hoje acaba tendo em dúvida, por exemplo, nós tivemos há uns 2 ou 3 fins de semana, uma passeata de mulheres, eu não lembro se era aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, que estava ali fazendo um discurso a favor do aborto. O discurso era: a mulher tem o direito de escolher se ela quer ser mãe. Ou seja, o aborto para nós, que a princípio parece algo escandaloso, ainda é um tema que levanta debates na nossa sociedade com grupos a favor e grupo contra. O desmatamento das grandes florestas, que nós sabemos que não é simplesmente aquela coisinha de você cortar uma árvore ou não cortar uma árvore, mas é todo o prejuízo que isso traz para o planeta como um todo, com todas as calamidades, todas as tragédias. São Paulo, a 5ª maior cidade do planeta, passa hoje por uma estiagem nunca antes vista, em virtude dessas calamidades ecológicas que nós mesmos provocamos. Mas mesmo assim gostamos de comprar os nossos móveis de madeira, aquelas madeiras de lei, gostamos dos nossos combustíveis, gostamos do nosso consumo, e aí o nosso julgamento começa a ficar completamente nebuloso. Nós simplesmente não sabemos julgar, mas será que é certo? Será que não é certo? Será que nós estamos nos conduzindo da forma correta? Esse tipo de visão, o nosso senso de justiça acaba se confundindo. Então nós temos hoje a pena de morte, a eutanásia, o aborto, temos ali também questões de
relacionamento com os animais, tudo isso para nós são temas que nós ainda ficamos completamente desorientados. E nós falamos assim, não, nós já atingimos um nível evolutivo em que nós temos condições de fazer o julgamento do certo e errado. É só começar a escrever aqui que nós vamos ficar o dia inteiro colocando temas que a gente não sabe como se comportar. A gente se comporta de um jeito numa situação, se comporta de outro na outra. Então é importante que nós tenhamos referências para fazer os nossos julgamentos e comecemos a fazer esse nosso sacrifício de nós mesmos. Para pensarmos exatamente se o que nós estamos fazendo traz algum tipo de benefício ou malefício. Mais ou menos, Chanri. Essa ideia da consciência negra também é um tema que vem sendo debatido bastante. A respeito do preconceito, a respeito das questões raciais, da tolerância religiosa. Olha a confusão que nós nos envolvemos. Aí nós pensamos assim, em pleno século XXI, nós ainda temos essas dúvidas. Século XXI, se no século XXII nós conseguirmos resolver algumas questões, já está bom demais. A Paty colocou hoje, estava passando no Mais Você um seminário que ensinava a pessoa a ficar milionário, né? Tinha 2.000 pessoas participando e pagando R$ 1.200 na inscrição. Aí o repórter perguntava aos participantes se eles pagariam o mesmo em um seminário que ensinasse a ser feliz. A maioria ficava em silêncio ou respondia que não sabia. Que saia mais justa, hein, Paty? Que situação constrangedora, porque de fato é assim. Então temos ainda uma grande dificuldade. Agora, com essa coisa da Mega Sena, né, eu tenho falado com vocês, a Mega Sena acumulada para mais de 200 milhões de reais. E a gente pensa, o que você faria com todo esse dinheiro? A resposta correta seria, a primeira coisa, eu olharia em volta para ver o que está acontecendo do meu lado. Porque é impressionante, né? A imprensa, ela costuma quantificar isso, não com tudo aquilo que você pode fazer em distribuição de benefício, mas o que você poderia comprar para você. Então ele diria assim, com esse dinheiro você compraria tantos apartamentos. Com esse dinheiro você compraria tantos carros populares. Apenas isso. Mas e o que você faria de fato com esse dinheiro para fazer com que isso se reverta em benefício de alguém, já que tudo isso para você é muito mais do que você precisa? Aí nós pensamos assim, poxa vida, mas eu ganhei tanto, a vida é tão difícil, eu não vou ficar jogando meu dinheiro fora. Jogando dinheiro fora. Caridade, doação, benefícios, se tornou jogar dinheiro fora quando tira de nós aquilo que nós achamos que nos pertence. Aí eu lembro sempre daquela história, né, de um homem que ganhou na loteria sozinho, aí ele leu o bilhete premiado e morreu infartado. Que legal. Aí no mundo espiritual ele poderia ter dito assim, né, poxa, mas será que não dava para dar pelo menos uma semaninha para eu aproveitar? Não, não podia, morreu na hora. E é assim que a gente vai vivendo. Morrendo todos os dias por causa desse tipo de comportamento, em vez de nós vivermos todos os dias crescendo moralmente. O El colocou lá em cima também, né? Inclusive fizeram um vídeo que teve muito dislike no YouTube, né? A respeito de qual assunto, El, que você colocou isso? Desculpa que eu perdi aqui o time. Me perdi aqui. Do aborto, né? Tá, legal, né? Ah, sim, foi aquela atores da Globo, né, que acabaram fazendo uma campanha pró-aborto, alguma coisa assim, né? Me recordo também. Exato, né? Então, me recordo que isso acabou gerando uma grande polêmica, né? Críticas muito duras aos atores e tudo mais. Então, assim, não é uma questão de nós julgarmos a pessoa se ela está certa ou está errada. Cada um de nós emite uma opinião de acordo com a nossa cultura, de acordo com os nossos valores. Mas isso é importante para nós observarmos em que nível nós nos encontramos ainda da sociedade, na nossa sociedade, para podermos nos classificar, até que ponto nós podemos nos colocar como seres em processo de desenvolvimento, ou se nós estamos ainda estagnados nessa condição. Então vários e vários são os temas que acabam mudando o nosso modo de viver, o nosso modo de ver as coisas. Nesse caso, por exemplo, por que uma mulher opta pelo aborto? Calma lá. Antes de julgar se ela está certa ou está errada, vamos pensar o porquê que ela pensa dessa forma. Quais foram as suas experiências, quais são os seus valores para poder pensar daquela forma. Os espíritos, é importante a gente pensar isso,
para nós que trabalhamos no atendimento fraterno, nós nos deparamos com frequência com pessoas que nos escrevem, contando os seus dramas e tudo mais. E um desses dramas trata exatamente do aborto. Algumas jovens que praticaram um aborto diante de uma situação de desespero, e elas então nos escrevem, dizendo assim: o que vai acontecer comigo por ter feito aquilo? Será que Deus vai me condenar? Principalmente pessoas que não são espíritas, né? Ou mesmo que vivem uma experiência de homossexualidade. O que o Espiritismo fala sobre isso? Isso é para mim um pecado? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou sofrer? Então existe uma preocupação ainda muito grande a respeito do julgamento, e de fato nós nos comportamos ainda com julgamentos. Mas o detalhe é que nós, através dessa experiência vinda desse trabalho, é exatamente que as pessoas fazem escolhas e tomam atitudes diante de situações que para elas acabam não tendo saída. Nesse caso do aborto em especial, só para a gente poder fechar esse raciocínio, eu sempre comento com vocês de um documentário brasileiro chamado O Aborto dos Outros. Vocês podem encontrar no YouTube e eu recomendo que vocês assistam, que ele é bastante instrutivo. Eu, particularmente, vivi uma experiência muito curiosa, que eu percebi que eu estava vivendo isso. Que eu assisti a esse documentário, comecei a assistir. É uma história de 4 ou 5 mulheres que praticaram um aborto, cada uma delas contando a sua história, a sua motivação, o porquê disso tudo e de que forma que essa história se desenrolou para cada uma delas. Uma jovem, uma adolescente que foi estuprada perto da escola, uma mulher que engravidou, uma mãe que engravidou e a criança tinha anencefalia, a outra que engravidou e estava praticando o 4º ou 5º aborto porque não queria ter filhos. Cada uma tendo ali a sua justificativa. E assistindo a esse documentário, então, eu comecei, claro que quando falou sobre o aborto dos outros, eu já levei aquela ideia, né, da educação que nós recebemos, de que é errado, que não pode, que é isso, que é aquilo, que o próprio Espiritismo condena isso, que Deus condena e coisa e tal, mas Deus não condena. Deus não tem essa preocupação de julgar os homens, porque os homens são submetidos a uma lei universal. Então Deus não fica preocupado em condenar ou mandar para o inferno, como geralmente nós imaginamos dentro dessa ideia religiosa, dogmática. Mas então, assistindo a esse documentário, eu comecei a olhar e comecei, claro, a julgar essas pessoas. Eu falei, como é que uma mulher pode ter feito isso? Como é que os médicos podem fazer isso? Como é que os profissionais fazem isso? Aí depois eu dei aquela respirada funda, acalmei um pouco o meu modo de pensar e pensei assim, aquela criança de 13 anos de idade foi estuprada, uma criança que era de uma família humilde. O que passa na cabeça daquela família, daquelas pessoas para fazerem aquela escolha? Certo ou errado, aquela foi a escolha que ela fez. As consequências que ela vai vivenciar terão os seus atenuantes e os seus agravantes. Então a gente lembra que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas até mesmo a resposta que os Espíritos trazem para nós é dizendo que quanto maior o conhecimento, maior é a cobrança. E quanto maior a ignorância que a pessoa vive, maiores serão os seus atenuantes. Porque nesse caso ela julga de acordo com os seus próprios valores. Então nós, infelizmente ainda, vamos aprender através de muito sofrimento. Porque nós, cometendo um erro pela ignorância, nós aprenderemos através da dor. Se nós cometermos um erro pelo nosso egoísmo, apesar do nosso esclarecimento, essa dor virá de uma forma muito mais intensa. Mas cada um é julgado na posição em que se encontra na nossa sociedade. Nós, por exemplo, que nos alimentamos de carne, qual será o nosso julgamento? Qual será o nosso destino? Nós ainda vivemos disso como um hábito, uma necessidade, uma igualdade que existe no nosso planeta. Não é possível ainda nós abolirmos a alimentação carnívora pelas nossas condições, pelas nossas fraquezas. Então nós estamos sendo julgados pela nossa condição. Como é dito, né, o próprio Erasto fala sobre isso, lá no livro dos Médiuns, ele diz assim que Deus nos julga pelas nossas intenções. Então quer dizer, por que eu estou fazendo aquilo? E como toda causa traz um efeito, essa causa e esse efeito vão depender
exatamente da minha condição no momento em que eu vivo aquela experiência. Mas não adianta nós queremos nos enganar. Eu vou pensar dessa forma, eu vou pensar intensivamente para que eu possa acreditar que isso é verdade. Mas no fundo, eu sei quais são as minhas intenções. E ali a minha consciência ela é inviolável. Não adianta eu querer manipular a minha consciência, colocar um programa pirata, falar que entrou um vírus para me confundir, não adianta. A minha consciência é original e inviolável. E ela é verdadeira, ela vai mostrar exatamente aquilo que nós somos. Por isso, então, ao estudarmos um tema como esse, já para concluir o nosso trabalho, nós lembremos sempre que o exercício desses valores no nosso dia a dia será exatamente aquilo que vai nos ajudar nesse aperfeiçoamento, modelando o nosso caráter, modelando os nossos valores, ajustando a nossa consciência, apontando de fato quais são os nossos objetivos, porque aí sim nós vamos conseguir de fato trilhar essa linha do progresso. A Paty colocou aqui para nós, né? Muitas vezes o pai da criança está forçando a fazer o aborto, ela sofre uma pressão terrível, às vezes não suporta. Eu que para uma mulher pressionada a fazer um aborto, a mesma situação de um suicida, ela se leva pelo desespero, é a mesma coisa também. Nessas situações mais críticas, mais extremas, só quem vive isso sabe como é. Quem está do seu lado te apoiando, quem está do seu lado criticando. O que isso vai te trazer como consequência, se você tem força moral suficiente para lidar com as consequências disso. Tudo para nós traz consequências, mas a avaliação não é feita através da nossa matemática. Nós temos uma matemática muito mais complexa, que leva em consideração tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós seremos. E nós ainda, nessa condição de encarnados, não temos condições de avaliar isso. Mas, tanto quanto possível, conforme o nosso esclarecimento for se desenvolvendo, maiores serão as nossas responsabilidades. Então, como eu digo para vocês, através daquele provérbio japonês, nós não temos condições de analisar aquilo que é certo ou aquilo que é errado. O que nós analisamos é aquilo que nos faz bem ou nos faz mal. Porque o bem ou o mal ele depende muito da condição em que nós nos encontramos. E o bem e o mal é aquilo que vai de fato nos mostrar as consequências das nossas escolhas. Então não existe o certo ou o errado. Existe o bem e o mal que nós fazemos para nós mesmos. E é aí então que nós vamos aprender com as nossas próprias ações. Aí que vai de fato ser aplicada a lei de causa e efeito. Essa pedagogia, através dessa pedagogia divina, que vai nos mostrar exatamente, né, se aquilo que nós, a forma que nós aprendemos através da dor ou através do amor. Fundamental. A Norma colocou, né, só estou entendendo a dor do outro porque estou passando por ela até então. Tudo era muito superficial. A gente sempre aprende assim, né? Infelizmente. Né? Porque nessa hora a maioria critica, né? Raros que apoiam. Uma menina que engravida quase nunca é apoiada pelos pais, pelo namorado e pela sociedade, né? A Fraterna colocou, né? Não abortar, deixar nascer e depois jogar no lixo, eu acho que é bem pior. Tudo é pior quando nós causamos o mal a nós mesmos. Né? Uma mulher que aborta inicialmente, ela vai cometer esse erro. Aquele que comete suicídio vai cometer esse erro. Aquele que abandona uma criança vai cometer esse erro. Mas é o erro na nossa visão, na visão dela não. Nós não sabemos como é que está o grau de conscientização dela, a lucidez dos seus valores, como eu falei para vocês. Então é importante nós desenvolvermos essa sensibilidade de não julgarmos com tanto endurecimento, com tanta dureza, as pessoas que cometem os seus erros. Elas aprenderão por elas próprias. Como eu falei para vocês, né, o perdão é fundamental. E o perdão, para quem pratica esse erro, é a forma de nós demonstrarmos para ela, através do amor, que ela pode se transformar. Com relação à justiça, tem uma justiça que está muito acima de nós, que vai fazer com que as coisas retomem ao seu eixo original. Não tenhamos dúvida disso. Então é isso, pessoal. Fechamos por aqui então o nosso estudo de hoje. Né? Se nós nos dedicarmos muito mais a apoiar do que julgar,
nós certamente veríamos uma transformação significativa no nosso mundo hoje, né? Porque julgar nós ficamos de longe, condenando ou absolvendo de acordo com o nosso ponto de vista. Auxiliar, nós estamos próximos, dando a mão para que elas possam se reerguer. Então esse é mais um processo que nós temos que aprender a desenvolver dentro de nós. Em vez de julgar, auxiliar, mesmo que seja através do silêncio. Lembra, o homem de bem é aquele que defende o mais fraco diante dos mais fortes? Aquele que comete um erro desse não está passando por uma fraqueza muito grande? Ele não precisa ser defendido, em vez de ser condenado? Esclarecido, em vez de ser julgado? Então esse é o aprendizado para todos nós. Muito bem, meus amigos, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, que esse aqui é o tipo de assunto que a gente vai longe com ele, né? Nós paramos aqui então no nosso, deixa eu ver aqui, no parágrafo que fala exatamente, né, que o espírito, o homem de bem, é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem crenças, porque vê todos os homens como irmãos, inclusive aqueles que vivem esse sofrimento, essas angústias todas. O nosso próximo, então, será respeito nos outros todas as convicções sinceras. Então será a partir dali que a gente vai começar o nosso estudo na semana que vem, na parte 3. Então, muito bem, pessoal, fechando por aqui, né? Eu acho, Décio, que esses temas que nós vamos abordando, eles dão sempre a oportunidade da gente refletir sobre situações das mais simples do nosso cotidiano. Uma balinha de papel que você joga, um papel de bala que a gente joga na rua, é um tema de estudo para nós que nos debruçamos sobre esses valores, né? Então, quanto mais